Às vezes eu acho que eu gosto de me torturar, porque eu só assisto BL triste. E aí, só alguém que é viciado em tristeza que consegue assistir tanto episódio triste na vida. Porque, gente do céu, o que foi esse episódio de My Only 12%? Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar do episódio 7 de My Only 12%. Gente, eu chorei tanto com esse episódio que vocês não têm noção. Que episódio triste, né? Eu já sabia que seria um episódio emocionante, que eu iria chorar bastante, mas eu chorei muito, mas muito mesmo, que vocês não têm noção. E a gente vai comentar tintim por tintim deste episódio de My Only 12%, e eu espero que vocês gostem aí do meu resumo review aí pra vocês. Então antes da gente ir pra esse vídeo, eu já peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal, e vem comigo, bora falar desse episódio, porque esse vídeo vai ser enorme. O episódio começa com o Cake e Will ali no quarto dele. E aí o Cake, ele pergunta para o Will: e aí, você não tem nada para me dizer? E o Will, ele fala que ele não sabe o que dizer. E o Cake, ele explode com o Will. Ele começa a gritar com ele, começa a falar que ele não é mais importante para o próprio Cake, que o Will não conta mais as coisas para ele. E aí o Will, ele começa a chorar e ele fala pro Cake: como é que você me pergunta uma coisa dessas? É óbvio que você é importante para mim. E eu não te conto as coisas porque você nunca tá lá pra gente conversar. E aí o Cake, ele vendo que fez merda ali, ele pede desculpas para o Will por ele ter gritado com ele. Os dois acabam se acertando e o Cake fala pro Will que mesmo que se ele pedisse dinheiro pra ele não deveria dar, que ele não deveria dar o dinheiro dele pros outros. E o Will diz que pro Cake ele daria tudo. E o Cake fala pro Will que ele também daria tudo pra ele. Mas, gente, algo que eu queria falar aqui com vocês é que eu vi um vídeo da Cami Brenner, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, que ela fala um pouco mais de My Only 12%. E ela fala a questão da amizade do Will e do Cake ser um pouco tóxica. E eu concordo com ela. Eu não tinha parado pra pensar nisso até agora, mas se você ver todas as coisas que ela falou no vídeo, você vai concordar com ela sim. O Cake, ele quer tudo ali pra ele. Ele quer o Will só pra ele. E o Will, ele tem uma dependência muito emocional do Cake, sabe? Uma dependência afetiva muito forte ali com ele. Ele não consegue fazer as coisas sem o Cake. Eu entendo que o Will, ele pode ser uma pessoa ingênua, que ele tem vergonha ali das pessoas, mas ele acaba dependendo muito emocionalmente do Cake. E às vezes, por ele sentir que eles cresceram ali juntos, ele fica muito dependente emocionalmente dele e acha que ele precisa fazer tudo com o Cake. E o Cake, às vezes, ele deixa o Will de lado e o Will fica lá esperando por ele e o Cake vai viver a vida dele. Só que quando o Will, ele começa a viver a vida dele, o Cake começa a brigar com ele, começa a falar que o Will acha que ele não é mais importante pra ele, e ele começa a fazer um monte de coisas ali, um monte de falas que são muito tóxicas para o Will. Isso acaba deixando ele super culpado. Então a gente olhando aí, a gente vê que a amizade deles tem muita coisa tóxica. É óbvio que eles são adolescentes, mas a gente tem que observar essas coisinhas ali. A amizade deles tem coisas muito bonitas, mas também tem coisas muito tóxicas que dá pra gente ver aí por esses episódios. Depois que eu vi o vídeo da Cami, eu acabei percebendo muito isso. Então eu recomendo que vocês assistam o vídeo dela completo. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem lá assistir, porque vale muito a pena e vai abrir a sua mente. Aí mais tarde o Will pergunta para o Cake o que a mãe dele falou pra ele, e o Cake diz que eles conversam amanhã, porque ele está com sono. Então eles dormem ali juntos na cama. Porém, quando o Will tá dormindo, a gente foca na cara do Cake, e o Cake, ele tá bem triste e bem confuso ali com todas as informações que estão acontecendo na vida dele. Aí no outro dia a On, ela tá voltando ali com a amiga dela da faculdade, e ela passa em uma lojinha pra comprar algumas coisas ali pra ela. E quando ela entra nessa loja, tem duas mulheres falando dela, falando que ela tá saindo com um garoto mais novo, que esse garoto, ele tem 10 anos a menos que ela, e que isso não é certo, que ela devia deixar o garoto crescer. E aí ela fica muito mal com tudo isso que ela fala, e ela fica matutando essas coisas na mente dela. Então Pick, Cake e Will estão indo embora, e o Pick pergunta para o Cake o que vai acontecer com o Sandy. E o Cake fala ali que o Sandy, ele vai ter que devolver todo o dinheiro para Will. Então eles vão todos lá para casa de Will para jantar, na esperança do Pick ele ver a On. Só que ela demora muito para chegar na faculdade, e o Cake e o Will, eles vão tomar banho, e o Pick fica lá esperando por ela. E quando ela chega, ele vê que ela tá com o roteiro da peça ali, e eles começam a ensaiar as falas. Mas é óbvio que eles saem do roteiro, e quando a On vê que os sentimentos estão se tornando muito reais ali, que eles estão falando coisas sentimentais de
dentro deles, ela dá um basta ali na conversa e ela fala pra ele que ela tá com sono, que ela vai tomar banho e que ela vai dormir e deixa o Pique lá na sala sozinho. Aí passa-se alguns dias e o Sandy, ele devolve parte da grana ali para o Will. E o Will pede desculpas para Sandy. Ele diz que não sabia que quando ele falava da mãe dele, isso feria os sentimentos de Sandy e que o Sandy, quando ele falava sobre o pai dele, ele acabava se sentindo perto do pai dele, porque o Will, ele não tem uma relação muito próxima com o pai. E aí ele fala que ele queria levar o Sandy na casa dele, ele falava muito sobre a mãe dele, porque ele queria que o Sandy, ele também se sentisse com uma mãe também, porque o Sandy, ele perdeu a mãe dele, então ele tava querendo ajudar o Sandy ali, tudo ele tava fazendo na boa vontade, só que ele não sabia que ele tava ferindo os sentimentos de Sandy. Então o Sandy, ele pede desculpas para o Will, e o Will diz pra ele que não sabia qual era a motivação, que ele chegou ali pra ele no ponto de ônibus e falou um oi pra ele, mas para o Will, o objetivo dele, o que ele tava querendo com aquele oi que ele deu ali para Sandy, era um amigo, e ele não conseguiu isso. E ele deseja boas sortes para Sandy e vai embora. E gente, essa conversa a gente vê o quanto o Will, ele é inocente, mas o quanto este garoto, ele tem um coração bom. Meu Deus do céu, gente, o Will, ele é sensacional e esse é um personagem muito incrível. Ele pode ser ingênuo? Pode, mas que esse garoto, ele tem um coração bom, ele tem, sabe? Então, eu gostei muito desse diálogo dos dois e ele acabou ali despertando algumas coisas no Sandy. Será que eles vão voltar a ser amigos? Não sabemos. Então ele se encontra com o Cake pergunta como que foi a conversa dele ali com o Sandy. Ele fala que perdoou o Sandy e o Cake fala que hoje ele vai embora com o Will pelo caminho do canal, porque tem muito tempo que eles não passam por esse caminho. Então eles param lá no canalzinho lá, eles começam a tacar pedrinhas da água pra pedra quicar na água. Só que o Will, ele não sabe fazer isso. Então o Cake vai ensinar ele pega ele ali por trás, ensina ele a tacar a pedrinha e é um momento super fofo. E a gente vê que a amizade deles estão voltando ali nos eixos, mas que também tem um sentimento ali a mais entre os dois, né? Depois disso, o Cake vai falar alguma coisa ali pro Will, só que ele não consegue. Então ele agacha e pede para o Will subir nas costas dele, igual quando eles eram crianças, e o Will machucou a perna e ele teve que carregar o Will até a casa dele. Então o Will sobe nas costas do Cake e eles vão desse jeito aí até na casa deles. Enquanto eles estão indo no caminho, o Cake vai perguntando para o Will o que ele fazia com Sandy, e o Will fala que ele brincava no parque, que ele brincava com os irmãos de Sandy, que eles tomavam sorvete, que eles faziam várias coisas. E o Cake pergunta para o Will se ele gostava de fazer essas coisas com o Sandy. E o Will fala que sim. E o Cake fala, você gostava mais de fazer as coisas com ele do que comigo? E o Will fala que não, que isso não é possível. Que ele gostava sim de fazer as coisas com o Sandy, isso o tornava feliz. Mas quando ele tá com o Cake, ele sente que ele pode fazer tudo. E que o Cake é tudo pra ele, sabe? Ele é toda felicidade pra ele. E aí o Cake fala que também, que pra ele o Will é a mesma coisa, que o Will é tudo, que a relação que ele tem com o Will é tudo pra ele. E eu acho esse momento muito fofo, muito bonitinho. E a gente vê novamente que os sentimentos deles é um sentimento de amizade, mas que também tem algo ali a mais, só que o Cake ainda não descobriu que sentimento é esse que ele sente pelo Will. Ele acha que é amizade, mas ele sente algo a mais também pelo garoto. Então a gente observa esses detalhes nesse episódio. E aí eles estão ali na casa de Cake, eles estão jantando juntos, e o pai de Cake, ele solta sem querer que quando eles estiverem lá, o Will, ele não vai conseguir acompanhar o crescimento ali da irmã de Cake. E aí fica um climão ali, o Will percebe que ele falou lá, onde que é lá? E aí o Cake fala para o pai dele que ainda não contou nada para o Will, e fica um maior climão. Então o Cake, ele leva o Will lá pra ponte, né, pra ele contar a verdade para o Will, e quando ele chega lá, ele fala pro Will, olha, eu vou te contar algo, mas eu peço que você não chore, que você não faça birra e que você não fuja. Espere eu falar até o final. E aí o Cake, ele conta para Will que ele vai morar na América junto com o pai dele, que o pai dele recebeu uma promoção aí para trabalhar na América, que ele vai ganhar mais e eles vão ter que ficar lá por 3 anos perante o contrato da empresa. E aí o Will, ele começa a chorar e ele fala para o Cake, mas a gente não vai ficar mais juntos, mas a gente não vai mais ir para a escola juntos, eu não vou te ver mais todos os dias. E aí eles começam a chorar juntos e o Cake fala pra Will que é só 3 anos e o Will fala que 3 anos é muito tempo. E eles choram tanto, gente, eles passam uma emoção tão grande pra gente que quando eles estavam chorando, eu parecia que eu tava derretendo junto com os personagens, porque eu também tava chorando
muito. Eu chorei muito em todos os momentos dessa cena. E a gente vê ali o quanto os atores se entregaram na cena e eles são ótimos. O Urt é muito bom, o Santa também é muito bom. Eles atuam incrivelmente bem e eu amei muito essa cena, porque passa toda uma sinceridade ali pra gente. E o Will, ele pede permissão ali para o Cake pra ele ir embora, e quando ele tá indo embora, o Cake pega na blusa dele e fala pro Will se amanhã ele vai o acordar para ele ir pra escola. E o Will, chorando em prantos, ele fala: é óbvio que eu vou te acordar, porque eu nunca fiquei um dia sem te acordar, e não vai ser agora que eu não vou te acordar para você ir pra escola. E, gente, eu comecei a chorar tanto, mas tanto nesse momento, porque eu não tava aguentando mais. Eu tô começando a querer chorar aqui neste momento. Vai ser um momento muito incrível. E aí o Will vai pra casa dele, ele começa a chorar e fica mostrando a cara do Will, ele chorando, fica mostrando a cara do Cake, ele chorando. E depois passa um tempo, o Will, ele vai até a mãe dele e ele pede pra ela um abraço. E ele fica lá abraçado com a mãe dele e o episódio acaba. E a gente termina o episódio quase morrendo de tanto chorar, né, gente? Porque o episódio triste. E aí vem as prévias pra gente. Nas prévias a gente tem o Cake, ele falando ali pra Rim que ele quer passar um tempo mais com o Will, e ela questiona pra ele: uai, por que você vai passar tempo com ele? Eu que sou a sua namorada, você tem que passar um tempo comigo. E aparentemente os dois terminam o relacionamento deles ali, e o Will, ele percebe que eles terminaram esse relacionamento, e ele vê que o Cake, ele não tá triste por isso, mas aí o Cake tá deitado lá na cama com ele, e ele fala pro Cake que o Cake pode chorar junto com ele. E aí o Cake, ele começa a chorar ali junto com o Will, e é uma cena muito bonita. Nas prévias a gente já vê que o próximo episódio vai ser um episódio cheio de tristeza, e o Will termina as prévias falando para o Cake que ele espera que ele se cuide lá no país para onde ele vai. E aí as prévias acabam, o episódio acaba e leva a nossa felicidade junto, né, gente? Porque, meu Deus do céu, eu não sei se eu vou aguentar o próximo episódio, porque este episódio eu já chorei tanto, mas tanto. Eu tinha acabado de chorar com The Eclipse, aí eu fui assistir My Own 12%, chorei também. Então assim, gente, tá difícil, eu tô sofrendo bastante com esses dois, tô sofrendo bastante com todos os BLs que eu estou assistindo no momento, então tá complicado pra mim, e vamos ver o que vai acontecer. Eu vou estar falando pra vocês na próxima semana o que aconteceu. As minhas observações sobre este episódio são: eu gostei muito, eu chorei, mas foi um episódio lindo, um episódio maravilhoso. A gente consegue notar aí o amor que o Cake, ele tem pelo Will, o sentimento que eles têm juntos ali. É uma amizade, mas tem algo ali a mais entre eles, só que o Will, ele já percebeu que ele gosta muito do Cake, que ele ama o Cake, mas o Cake, ele ainda não percebeu que essa amizade, aquele sentimento de amizade que ele tem para o Will é um sentimento de amor. E ele só vai perceber isso quando ele perder o Will. Quando ele for para 3 anos lá pra América e ele voltar, ele vê que o Will, ele fez novas amizades ali, que talvez o Will, ele possa até estar namorando, né? Vamos ver como que vai ser esse salto temporal de 3 anos. Como que o Will vai se mudar, porque praticamente eles vão estar na faculdade. Então o que vai acontecer? A gente só vai descobrir quando passar esse salto temporal aí, e eu vou ficar muito feliz de ver esse salto temporal. Quero muito ver esses dois, como os atores vão entregar na atuação. Eu vejo que vai ter muito sofrimento, e eu tô mais ansioso ainda, como vocês também estão, que vocês sempre falam nos comentários, pra ver como que o Will será depois que ele se assumir pra todo mundo souber da sexualidade dele, como ele vai estar mais livre sendo quem ele é. Então eu acho que vai ser muito lindo os próximos episódios, e eu tô ansioso. Este tá sendo um dos melhores BLs que eu assisti em 2022. Então assim, gente, sensacional, perfeito mesmo. E com certeza vai estar na lista lá dos top 10 de melhores BLs, se eles não cagarem com o final, né? Vamos ver o que vai acontecer, e eu vou estar aqui pra comentar tudinho com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês chegaram até aqui, comente: eu gosto de sofrer, porque eu vou saber que vocês chegaram até aqui. Não saia desse vídeo, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificações se você se notificar quando lançar um vídeo novo aqui no canal. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau! A minha dicção foi com Deus, viu?